Retornando para o segundo período. Falamos da glorificação permanente. Vamos falar rapidamente sobre a glorificação por testemunho. O mundo toma conhecimento de Deus, de sua paternidade, santidade, poder, honra, misericórdia e glória pelo testemunho existencial e missionário do seu povo. Então, através da minha vida, através da sua vida, através do nosso modo de agir e como é falado, nós levamos as pessoas ao conhecimento do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 13, 14 e 16. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versos 13, 14 e 16. 13, 14 e 16. Que nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 16, né? Isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Então, nós temos que dar testemunho através da proclamação da palavra e também em relação à nossa confiança, à fidelidade do Senhor. É aquilo que eu brinquei com vocês, com algumas pessoas, no sentido de jogo de palavras, de que uma coisa é reclamar e outra coisa é murmurar. Você reclama a Deus da situação que você está passando, não há problema. Você reclama com pessoas que podem te ajudar, por exemplo, comigo, e vou tentar te instruir. Mas quando você fala com pessoas à revelia, que não podem te ajudar, você está murmurando contra Deus. Você está dizendo para eles: apesar de ser cristão, eu não acredito nesse Deus que eu sirvo. Ele é um Deus fraco, um Deus que não tem dinheiro, um Deus que não me ajuda em nada. Onde o redimido é colocado como boa semente, ali devem florescer dignidade, honestidade, sinceridade, bondade, paz e todo o fruto do Espírito. Onde você está, você tem que gerar o fruto do Espírito. As pessoas têm que olhar para você e ver paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. As pessoas têm que ver isso em você. O crente modifica o ambiente em que vive, ética, moral, social e espiritualmente. O que tem acontecido é que o mundo tem convertido cristãos ao mundo e não ao contrário. Por isso que quando se pensa em namoro, em relacionamento, em sociedade, em você com uma pessoa que não é cristã, é muito mais fácil a pessoa te levar para o caminho negro da força do que ao contrário. Porque o mundo negro, esse mundo que jaz no maligno, ele influencia-nos muito mais fortemente do que a palavra. Porque dependendo do quanto de tempo que você dedica ao estudo e meditação da palavra, o mundo ele te influencia mais ainda. É uma coisa que eu gosto de fazer brincando com as pessoas. Pega o celular da pessoa, vou lá no aplicativo, no Android tem isso, acho que o Apple também tem. Você vai lá e olha, quanto tempo estou gastando em cada ferramenta? Você quer lá quantas horas estou usando em Instagram, em Facebook? Aí você vai falar assim, 3 horas, 4 horas. Não for. Então, a hora está marcando. Toda vez que você lá olha, está contando. Está contando. Que nem aqueles relógios de jogador de basquete, né? Parou o jogo, ele clica. Mas começou, ele clica de novo, né? E o de Deus mais ainda. Enquanto o homem carnal é glória de si mesmo, do seu ego, e do mundo verdadeiro é glória de Deus. Para isso foi criado, eleito desde a eternidade, chamado em Jesus, colocado no corpo dos redimidos, sustentado e preservado pelo Espírito Santo da promessa. Então, tem toda uma estrutura que é criada por Deus para que você seja um filho redimido e um filho que tem testemunho. É como quando a gente vai num casamento ou vai em alguma celebração, parece que a gente chega lá, né? Está tudo pronto. Não, teve todo um contexto antes, pessoas trabalharam, organizaram, arrumaram, para que aquilo ali está na melhor maneira possível.
Então quando você chega na igreja, eu já cheguei, entendeu? Já fez isso, já teve uma limpeza na igreja, entendeu? Fomos lá, vimos se tem água, se tem copinho para você, a Luísa vem, regula o negócio, tem todo um procedimento. Deus também faz isso. Ele cria toda uma estrutura para que você não fique abandonado em meio a esse mundo tenebroso, mas que você possa cumprir o seu papel. Por seu testemunho claro e forte, a mensagem se torna poderosa, convincente e transformadora. Se as pessoas ouvem você falar de Cristo. E aí, você é o quê? Eu sou cristão. Ai, tá difícil. Tinha um desenho antigamente que era do Lip e do Hart, que era a hiena e o leão. Aí o leão falava assim: como é que você está? Ó vida, ó céu, ó azar. Entendeu? Se as pessoas veem você como cristão dessa forma, a tua palavra ela não tem autoridade, ela não tem poder. A gente conta com o sobrenatural do Senhor sempre, claro, entendeu? Se você, mesmo derrubadão, entendeu? Falar da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, sim, mas quando nós estamos alegres, felizes, entendeu? Nós podemos falar da palavra de Deus e as pessoas elas recebem com mais, entendeu? O nome de Deus é santificado na vida dos seus santos. Cristo administra os seus servos, jamais é administrado por eles. Ao renunciar às glórias do mundo, salva e se transforma em glória do seu Salvador. Você é colocado em situações de escolha entre você e Deus. Você escolhe o quê? As pessoas estão observando. As pessoas elas veem se você realmente proclama ou vive, ou melhor, se você vive aquilo que você proclama, ou você só proclama algo e não vive. As pessoas elas estão de olho. Tanto que se você vê qualquer escândalo que tenha na sociedade, se a pessoa for cristã, vai lá para cima, entendeu? Sobe na parada lá da Billboard, lá em cima, vai para cima. Se for qualquer outra religião, não, é entendeu? Glorificação permanente, glorificação por testemunho e gozá-lo para si. Imagine se você pudesse ter sua mãe sadia, jovial, amorosa e dedicada, uma mulher, né? Apesar de ela... eu olho para ela e a gente fala assim: poxa, ela vai enterrar a gente, né? Imagine se você pudesse ter a sua mãe sadia, jovial, amorosa e dedicada sempre ao seu lado, que é a minha oração por ela, que Deus a conserve com longevidade e qualidade de vida, que a doença, a velhice e a morte jamais a atingissem. Seria uma alegria ininterrupta e completa para os corações tanto do filho como da mãe. A paternidade divina, imensuravelmente mais profunda e mais significativa, nunca se apartará do seu regenerado. Se nós pensamos que a condição de ter um ente querido que nos é caro, para sempre, com saúde, imagina o amor de Deus que é realmente eterno e Ele é real por nós. A palavra de Deus diz que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonarem, Ele nunca te abandona. Então o amor de Deus é um amor superior a qualquer amor humano. O Filho estará eternamente com seu Pai Celeste, numa interligação pessoal e paternal para a alegria do Criador e realização da criatura. Por que o Filho estará eternamente com seu Pai Celeste, numa interligação pessoal e paternal para a alegria do Criador? Que é a figura de Cristo. Por que Cristo, em todo o seu sofrimento, Ele nunca achou ruim? Você viu o Rei Jesus Cristo reclamar em algum momento? Em toda a paixão dele. Quando que ele reclamou? Só quando se afasta da presença de Deus. Ele Quando não é a que parte de Cristo se Deus. afasta? Em que momento Cristo ele reclama? Reclama. Senhor, ele reclamou para quem? Ele falou para quem? Você acha que ele falou para os fariseus? Não. Na cruz. Meu Deus. Por que me abandonou? Meu Deus. Por que me abandonaste? Foi o único momento na vida de Cristo em que ele reclamou. Ele reclamou para quem? Por isso que ele mudou. Ele reclamou. Porque ele tinha uma ligação com o Pai que era eterna. Nunca tinha havido separação. Em todos os milagres, o que ele falava? Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. O Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Pai, eu dou graças a Ti e eu sei que Tu estás sempre comigo. A condição de relacionamento de Deus com Cristo, ela era assim, exceto quando o meu pecado e o seu pecado mancharam Cristo na cruz.
Naquele momento ele não viu o Pai e ele ficou desesperado. A humanidade geral, porém, seduzida pelo maligno, afasta-se do Salvador e se entrega a si mesmo e aos caprichos da carne. Corrompem-se no pecado, no pecador não regenerado, os laços da fraternidade e os vínculos de unidade. Deturpa-se-lhe e se lhe degenera o ser original. Ou seja, quanto mais as pessoas elas se afastam de Deus, mais a condição humana delas ela é uma condição de apodrecimento. A nossa carne ela vai se apodrecendo. Espiritualmente a pessoa ela vai se apodrecendo. Quanto menos você lê, quanto menos você ora, quanto menos você mantém comunhão com os servos de Deus. A palavra de Deus em Hebreus fala assim: não façais como eles que deixaram de congregar. Por causa da luta, por causa da dificuldade, por causa da dor, por causa do preço da gasolina, por causa de qualquer coisa, você vai esfriando o seu coração, você vai se afastando de Deus. Corrompem-se no pecador não regenerado os laços da fraternidade e os vínculos da unidade. Deturpa-se-lhe e lhe degenera o ser original. Cristo, no entanto, restaura no eleito a imagem danificada pela queda. Restabelece-lhe o gozo permanente pelo consolo do Espírito. Reata-lhe o elo de convergência espiritual e da insolúvel ligação entre o Criador e a criatura feita para ser imagem, não uma caricatura ou apenas um desenho. Quando a gente vê nos jornais, o cara faz uma caricatura, então ele pega e exalta o quê? Normalmente o defeito. Se o cara tem um nariz maior, ele faz aquele narizão, ou faz uma careca, ou qualquer coisa desse tipo. Nós não somos caricatura, nós somos a imagem semelhante de Deus. Aleluia. O cristão regenerado glorifica o Salvador e vive no gozo da sua paternidade e proteção. Qual é o fim principal do homem? Glorificar Deus. O fim, Propósito. o fim, repete. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia. Para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus.